Então, gente, oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó. Não sei se tá dando para enxergar bem, porque eu sou uma negação em ajeitar aqui para que a gente consiga fazer o vídeo. Nós vamos falar sobre o Cândido ou o Otimismo de Voltaire. Na verdade, o nome Voltaire é, vamos dizer assim, é um nome artístico, né? É um pseudônimo, porque o nome do Voltaire era François Marie. Eu nem sei dizer direito o nome, mas ele ficou conhecido, né, no mundo inteiro como Voltaire, um pseudônimo assim que ele mesmo adotou. Então, assim, ó, o Voltaire nasceu no século XVII e morreu lá aos 84 anos, lá no século XVIII. Desde criança, desde muito jovem, o sonho dele era ser escritor. Ele nunca quis ser outra coisa na vida ou fazer outra coisa na vida a não ser escrever. O pai dele era o que a gente chamaria hoje meio que dono de cartório, meio que escrivão de cartório, né? E queria que ele fizesse direito, mas não adiantou. O Voltaire queria ele escrever. Ele sempre escreveu muito bem, segundo os contemporâneos dele. Ele até quando estava já sendo reconhecido como escritor, ele chegou a ser comparado pelos seus contemporâneos com Homero, com Virgílio. Só que a diferença é que os textos que o Voltaire escrevia renderam assim muitas prisões para ele, porque ele escrevia textos satirizando os governantes, falando mal dos governos e etc, etc. Neste livro aqui, Cândido ou Otimismo, o Voltaire tem o objetivo basicamente de, como diz um crítico literário, de macaquear, de debochar do filósofo e pensador o Leibniz, que tinha aquela teoria do otimismo, que inclusive foi quando se começou a utilizar essa palavra otimismo. O que era essa filosofia do otimismo? Era dizer que tudo está bem, tudo acontece porque tem que acontecer, tudo acontece porque Deus permite. E o Voltaire se perguntava, tudo está bem, mas para quem que tudo está bem, né? Então o Voltaire, através do Cândido, que era um menino que foi criado lá num reinado, num castelo da Westfália, na Alemanha, ele foi criado tipo assim um agregado. Os fuxicos ali do reinado diziam que ele talvez fosse filho de uma irmã ali do barão, né, de uma irmã do manda-chuva ali do lugar, que teria tido o caso, eu não me lembro se com um padre ou com uma outra pessoa que não era ali da linhagem real, e ele ficou o tipo um filho bastardo, mas igual foi criado ali no reinado. Ele tinha inclusive aulas com o professor ídolo dele, né, que era o professor Pangloss, que também defendia essa tese ali no livro, né? Ele era um dos defensores da tese do otimismo, que tudo está bem, mesmo quando as pessoas estão sofrendo, mesmo quando as pessoas estão passando pelas maiores dificuldades, se elas estão assim, é porque tem que ser assim. Isso dizia lá na teoria, vamos dizer assim, do otimismo do Leibniz, que era um filósofo alemão que o Voltaire era contra, né? Então,
Esse Cândido Otimismo, então, conta a história do Cândido, desse menino que talvez, né, hipoteticamente, ali na narrativa tenha sido um filho bastardo da irmã ali do barão, e que ele se apaixonou pela filha do barão, pela princesa, a princesa Cunegunda, que nome, né? Em algumas traduções está Cunegundes. Esse livro, até eu já falei um dia rapidamente, não fiz resenha, mas falei rapidamente e comentei que ele deu origem, né? Ou foi assim, se basearam nele para aquela novela Eta Mundo Bom, que passou na Globo, que tinha o Cândido e tal. Só que na novela, a Cunegunda, se não me engano, era a mãe da amada dele, não era a amada. No livro, a Cunegunda é a princesinha que ele amava muito. Mas aí, lá pelas tantas, ele e a princesa um dia já estavam adolescentes e tudo. Aí um dia, como se diz, bateu o olho no outro e, como se diz, como vocês dizem hoje, pintou aquele clima e os dois se seguraram as mãos e se beijaram. E o Cândido achou por bem, na ingenuidade dele, já que ele era criado ali e tudo mais, né? Ele achou por bem de pedir a mão da Cândida pro barão. Eu não me lembro, é que esses nomes aqui em alemão, né? Eu não sei muito bem, pro barão Thundertentonk, né? Que era o senhor da Westfália. E o barão pensou, mas que desaforo, esse serviçal aqui pedindo a mão da minha filha, da princesa, e jogou ele, como diz aqui no livro, a pontapés no traseiro, na rua. E daí o Cândido começa a passar por uma série de aventuras, porque ele é preso pelos búlgaros, é torturado. Nesse meio tempo, a própria Westfália, que era esse reinado, esse lugarejo ali onde o barão era o manda-chuva, ela também foi atacada, né, por uma guerra bem grave. Mataram um barão, mataram a baronesa, espancaram e estupraram a princesinha, as servas dela e etc. Mas nesse meio tempo, o Cândido já está de lugar em lugar. Olha, eu cheguei a anotar aqui, eu contei só nessa anotação 14 países pelos quais ele passou durante o livro. É quase que uma volta ao mundo em 80 dias, como Júlio Verne, só que é muito mais de 80 dias, e é uma volta ao mundo mesmo, porque ele passa em todos os continentes, assim, ele passa na Europa, ele passa na Ásia, ele passa na América e etc. Então, nesse meio tempo, muitas idas e vindas, encontros e desencontros ele tem com o ídolo dele, que é o professor Pangloss, né, que é esse que adotou o otimismo para a vida, ensina Cândido que assim tem que ser, e o Cândido segue o professor Pangloss. Ele encontra a amada dele, depois de ela ter sido violentada, espancada, esfaqueada, a Cunegunda ele encontra com uma velha que acaba salvando a Cunegunda, e depois de um dos espancamentos e tortura do Cândido, essa velha também salva o Cândido. Ele encontra e desencontra a Cunegunda mais de uma vez, ele encontra e desencontra o professor Pangloss mais de uma vez. Nessas viagens que ele faz pelo mundo, sempre à procura da Cunegunda, ele conhece, vamos dizer assim, 3 pessoas que ajudaram ele. Primeiro, o Tiago.
o Anabatista. E daí eu fui ver assim, o que será que é Anabatista? Sinceramente, desculpe a minha ignorância, eu não sabia o que era Anabatista. Daí eu pesquisei e vi que são aqueles meio que dissidentes, assim, até certo ponto da igreja, sobretudo da igreja católica, que eles eram contra o batismo de uma criança pequena e recém-nascida que ainda não tem como optar do que ela quer ou não quer. Então, por isso, anabatista, ou seja, sem o batismo, né? Primeiro foi o Tiago, depois foi o Cacambo e por último foi o Martinho. Eram companheiros dele de viagem que ele foi encontrando, né? Nessas andanças, né? E nesses sofrimentos pelos quais ele passa, ele encontrou esses três amigos que, ao mesmo tempo, viraram uma espécie de servo dele. Não digo nem escravo, eu digo servo porque é espécie de servo, porque não chegava a ser servo, porque o Cândido era um homem tão bom, era um homem tão crédulo nas pessoas que ele jamais teria coragem, vamos dizer assim, se é que o termo é esse, de tratar mal alguém. E durante essas andanças dele, ele também sempre à procura da Cunegunda, que ele se perdeu a partir do momento que ele foi expulso do reinado com um pontapé no traseiro, e reencontrou algumas vezes e perdeu de novo. Ele encontra várias situações assim muito tristes, como ele encontrou um escravo no Suriname que estava sem uma mão e sem uma perna. E ele perguntou o que aconteceu, aquele escravo ali no sofrimento, né? Ele tinha perdido a mão ali no engenho de moer cana-de-açúcar e o patrão dele tinha cortado a perna dele porque ele tentou fugir. E ele ainda comenta assim, é a esse preço que vocês têm o açúcar na Europa, ou seja, ao preço das mãos e dos pés dos escravos. Essa outra personagem que é a velha, eu chamo assim a velha porque é assim que ela é chamada na narrativa, ela não tem um nome, ela é a velha, que encontrou a Cunegunda lá pelas tantas e também encontrou o Cândido lá pelas tantas. Então ela era uma velha horrorosa, segundo diz ali, inclusive sem uma das nádegas, né? Segundo diz também ali, eu tô botando a mão no nariz porque eu tô com uma vontade de espirrar, hoje eu tô bem atacada da rinite. Mas sabe quando dá vontade de espirrar, o espirro não sai? Tá assim. E ele encontrou a velha e a velha também tinha histórias para contar. Ela contou que também ela foi uma princesa muito linda, muito bem vestida, como em determinada época da vida a Cunegunda foi, só que também lá no reinado dela eles foram atacados, né, por causa das guerras, e ela da mesma forma foi abusada, foi feita de escrava, foi espancada, foi torturada. E lá pelas tantas a guerra estava tão terrível que ninguém tinha mais nada para comer, que os soldados começaram a matar os escravos para comer a carne humana. E quando chegou a vez de matar as mulheres, um deles pensou que não era bom matar as mulheres. Imagina-se que, porque as mulheres faziam todo o trabalho para eles, né? Trabalho de cozinhar, lavar e etc. E ainda serviam de escravas sexuais. Então, um teve a ideia de, para conseguir vencer pelo menos aquele período de tanta escassez, retirar uma nádega de cada uma das escravas. Aí muitas morreram, né, por causa disso, de hemorragia ou de infecção, e algumas, como ela, sobreviveu. E daí ela conta algumas coisas daquela época
que existe até hoje, né? Ou seja, o fato de as pessoas esconderem muitas vezes algo que para elas é valioso, sendo lícito ou sendo ilícito, esconder no ânus. Até hoje acontece isso nos presídios, nas penitenciárias, e em época de guerra também, porque essa velha conta que quando o reinado dela foi invadido na guerra, muito antes até de quererem matar elas, ou estuprar, ou torturar, elas acharam uma coisa muito estranha, que os soldados iam enfiar os dedos no ânus delas. E elas acharam muito estranho, porque elas, no reinado, nunca tinha se visto isto. E os soldados estavam procedendo assim, não assim por luxúria, vamos dizer assim, não, porque depois eles iam abusar delas e torturar à vontade. Eles estavam procedendo assim à procura de joias ou de pedras preciosas que eventualmente elas estivessem escondendo no ânus. Então eu achei, embora triste, eu achei esse ponto do livro muito interessante, né? Porque há quanto tempo se faz essa prática de esconder, né? E até hoje perdura, porque até hoje nas penitenciárias, muitas vezes os visitantes ou os próprios apenados escondem as drogas ilícitas no ânus, né? E às vezes até outras coisas, tipo bala de revólver e coisas assim. Então, embora trágica, embora triste, eu achei muito interessante o livro contar essa passagem. Deixa eu ver o que mais. Eu anotei tanta coisa aqui, anotei dos dois lados, porque tem tanta coisa interessante. Uma outra coisa que eu anotei também, que esse livro, Cândido Otimismo, ou o Otimismo, que é, vamos dizer assim, um dos mais famosos do Voltaire, ele foi escrito nos últimos 20 anos de vida do Voltaire. Eu não sei exatamente se ele levou 20 anos para escrever esse livro. Às vezes a gente pensa, em muito tempo, 20 anos para escrever um livro. Mas é que assim, ó, o escritor, eu sei porque eu tenho um escritor em casa, né? O meu filho do meio é escritor. O escritor começa a escrever, às vezes, um livro, deixa aquele livro de lado, acaba escrevendo um outro nesse meio tempo, e aquele fica ali 3, 4 anos guardado. Aí ele pega de novo, escreve mais um pouco. Mas, enfim, os 20 últimos anos do Voltaire, e olha que ele viveu 84 anos e escreveu praticamente desde criança. Mas os 20 últimos anos dele, segundo a crítica literária, foi os 20 últimos anos, assim, de mais maestria na escrita. Então, eu achei isso interessante porque olha quanto tempo se leva para um escritor chegar à sua, entre aspas, perfeição, né? Bom, eu vou ter que resumir, porque eu vi ali que está terminando a bateria, sei lá, deu uma coisinha ali. Mas assim, ó, resumindo, é o livro em que Cândido passa toda a narrativa em busca da sua amada Cunegunda. Eu não vou dizer para vocês no final se ele encontra ou não, mas eu vou dizer que as aventuras e que as histórias que se passam ali no livro, nesse meio tempo em que ele vai passando por diversos países, são muito interessantes e valem a pena ser lidos, tá? Então, esse livro aqui, Cândido, o Otimismo. Eu vou terminar, porque já vai terminar a bateria.